Bom dia! Sejam todos... Desculpa. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcastzinho que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 11 de setembro de 2025, também conhecido aí como Dia Mundial das Torres Gêmeas. Pois é, meus amigos, mas calma, né? Porque é dia 11 de setembro, que as Torres Gêmeas que eu tô falando é o World Trade Center, que inclusive existem filiais pelo mundo, e eu trabalhava na Lapa, do lado do Lapa Trade Center, sabia? E eu já fui uma vez num treinamento da empresa, como é o nome? Quando uma empresa leva outras empresas para falar lá, esqueci o nome, que era no World Trade Center São Paulo, que era realmente o mesmo nome, e eu cheguei lá e falei, olha, vou ficar no térreo, porque aqui do lado de Congonhas, fica ali no Brooklyn ali, do lado de Congonhas, não digo nem um terrorista, um piloto meio barbeiro, para acertar esse World Trade Center aqui, é 2 pila, meu amigo. Aí eu fiquei ligeiro, no térreo do lado da porta, e graças a Deus não aconteceu nada. Mas as Torres Gêmeas a qual me refiro não é a que Osama Bin Laden derrubou, não, meus amigos. Eu tô falando as que deram origem ao nome, porque pouca gente sabe, mas as Torres Gêmeas era um apelido que deram ao World Trade Center graças às 2 irmãs gêmeas, jogadoras de basquete do Cleveland, Ohio, que jogavam pra cacete e era muito alta e era gêmeas. Por isso que eram as Torres Gêmeas. Era o nome de 2 jogadoras de basquete, a Bianca e a Brianna. Elas eram americanas, né? E eram muito altas. E no dia 11 de setembro, coincidentemente, eu não sei também se Bin Laden escolheu essa data sabendo disso. Todo mundo sabe que ele era um profundo conhecedor da cultura americana, não é mesmo? E então, provavelmente ele escolheu o dia a dedo, porque no dia 11 de setembro de 1978, o Cleveland, Ohio, estava perdendo de 74-23 na final da NBA feminina, né? Que ninguém liga, que é da WNBA, mas ninguém nem sabe, porque ninguém se importa. Aliás, hoje em dia até se importa, mas antes das Torres Gêmeas ninguém se importava. E aí tava 74-23, e aí as 2 irmãs fizeram algo histórico e fizeram mais de 54 pontos e viraram no último segundo, e aí ficou conhecido mundialmente aí como o Dia das Torres Gêmeas, o dia 11 de setembro. E depois, infelizmente, os fatos das irmãs Rihanna e Brianna, que eu acho que provavelmente já troquei o nome, não era esse, eu tenho quase certeza que eu confundi os nomes aqui, mas é o primeiro que eu falei que é o que estava certo, tá bom? Fique sempre com a primeira resposta. E aí, as 2 irmãs foram, infelizmente, apagadas aí pelo Bin Laden, né? Safado. Isso tudo porque ele é muito misógino e bitoladinho, não é mesmo? Então, sobre o dia era isso. Vamos falar logo de show. Chega de enrolação, vamos falar de show. Hoje eu estou voltando do meu show número 500 e pouco, 544 provavelmente, que aconteceu lá no Hilários SP. Hilários, São Paulo, fica ali no bairro do Tatuapé, né, ali na Zona Leste. E foi um show bem esquisitinho de novo, hein? Eu já falei disso no episódio pra trás, mas pra vocês verem que o bagulho não melhorou, só piorou. Assim como o Brasil, a minha audição anda só de mal a pior, meus amigos. O que acontece? Eu tava com o ouvido entupido uns dias atrás, né? No último show eu falei, ouvido entupido. Aí, tinha até sarado já. Gravei um podcast com os meninos, orelha top. Cheguei em casa naquele dia, já não tava mais. Tava com a garganta meio ruim, a dor de cabeça. Tomei eu não sou de tomar remédio, né? Eu evito muito tomar remédio. Eu tava com a dor de cabeça muito incomodante. Aí eu falei, vou tomar um remédio aqui. Aí tomei um ibuprofeno, que é o que tinha em casa, que era para curar as cólicas da minha esposa. E ela não tá tomando muito, porque ela prefere Advil, entendeu? Porque é a mesma coisa, só que o que a gente comprou na Inglaterra
era um comprimido branco. E ela acha que aquele branco não serve. Ela gosta do Advil, que é um vermelho. Enfim, talvez não funcione mesmo, né? Mas eu tomei aquele bagulho. Eu nunca tinha sentido efeito de remédio desse jeito. Porque normalmente é assim, por isso que eu não tomo remédio. Porque eu tô com dor de cabeça, aí eu tomo remédio. Aí eu durmo, aí quando eu acordo eu tô são. Aí eu falo, não precisa do remédio, é só dormir. Entendeu? Mas dessa vez foi muito incrível, porque eu tomei. E aí, meu amigo, passou uns 10 minutos. Eu falei, caralho, acabou a dor. E eu fiquei impressionante. E aí, enfim, isso foi na segunda-feira, certo? Certo. Quando foi ontem, hoje é quinta. Quando foi de terça, isso foi de segunda pra terça. Quando foi de terça pra quarta, eu fiquei com dor de ouvido. Meu ouvido tava entupido, voltou a entupir e começou a doer de noite, assim, de madrugada. Mano, começou a doer muito meu ouvido. Nossa, ficou horrível. Aí eu, virava pra um lado, virava pro outro, o bagulho doendo, entupido e sentindo uma pressão. E eu falei, meu Deus, mano, eu acho que deu algum BO aqui, de verdade. Comecei a ficar preocupante já. Falei, meu Deus, mano, o que aconteceu com a minha audição? Será que uma piadinha que eu fiz falando que aprender a tocar piano não é tão difícil, já que Beethoven tocava e era surdo? Não é possível que Deus tenha um senso de humor nesse nível. De logo depois de eu fazer uma piada dessa, eu ficar surdo, já só faltava. Aí, meu amigo, uma dor. Aí eu fiz o que todo adulto funcional dos anos 2025 faz. Fui no ChatGPT e falei, ChatGPT, aconteceu isso. Desci pra praia, a garganta tá ruim, desci pra praia, o bagulho entupiu e não desentupiu mais e agora tá doendo, o que eu faço? Aí o ChatGPT falou, vai pro médico. Aí eu falei, ChatGPT, eu sou desempregado, né? Que médico que eu vou, meu amigo? Eu prefiro, não sei fazer o que, mas não quero ir pro médico. Mas aí ele falou, vai pro médico. Aí ele falou, na verdade ele me falou, você deve estar com uma otite, que é uma inflamação do ouvido. E pode ser, existem dois tipos, a externa e a interna, que não era esse o nome, mas eu vou chamar assim. Aí ele falou, a externa vem de fora e a interna vem de dentro. Eu falei, nossa, não é à toa que você é uma inteligência artificial, hein? Não é à toa. Meu amigo, te deram esse título com razão, que realmente, se tem uma coisa que é artificial, é a sua inteligência. Porque me falar que o externo é de fora e o interno é de dentro, eu não esperava. Você acabou de me surpreender, ChatGPT. Falei isso pra ele, aí ele falou assim, aí ele foi lá e explicou, né, que a interna, que provavelmente eu tava, porque eu tava com o bagulho da garganta e tal, ele falou, então, sua garganta tava inflamada, é o mesmo canal, e aí zoou seu ouvido. Você tem que tratar talvez até com antibiótico, mas eu que não vou ser vacilão de te falar isso, então vai no médico. Aí eu falei, tá bom, vou no médico. Aí eu lembrei, meus amigos, que eu sou desempregado, não tenho mais convênio, mas eu já ouvi falar muito bem da UPA Cavalinho, lá da Fazendinha, que é perto de casa, em Santana do Parnaíba. Aí eu falei, mano, acho que UPA é 24 horas. Aí, e eu já, uma vez também, acho que já contei aqui, mas uma vez eu tava na Fast Shop, que é a empresa que eu trabalhava, e aí um menino passou mal. Aí eu que levei ele na UPA. E eu achei também um atendimento muito bom. Ele tava passando mal, os caras fez um eletrocardiograma. Eu falei, meu amigo, eu nunca fui num convênio que eu tô passando mal, os caras fazem um exame em mim. Ele sempre fala que é virose, me passa Plasil, 2 litros de soro, e eu saro com isso. Nunca na minha vida eu vi alguém fazer um eletrocardiograma porque passou mal. Aí eu falei, nossa, a UPA é boa mesmo, essa era de Cajamar ainda. Aí eu falei, vou na de Santana. Aí eu tava zoado, mano. Aí que, nossa, tal. Eu falei, mano, acho que eu vou fazer uma compressa de água quente e botar nas minhas orebas pra ver se eu consigo pelo menos dormir. Amanhã eu vou na UPA. Isso é às 3 da manhã. Aí, senhoras e senhores, o que acontece? A chaleira em casa fica sempre no mesmo lugar do armário. E eu não queria acender a luz para não acordar a minha esposa, que não merecia estar acordada só porque o marido dela tá dodói. Aí fui lá, meu amigo, abri o armário, sabia onde estava, com a luz apagada. Puxei a chaleira do bule, né? Aqui tem café no bule. Que eu puxei naquele dia fatídico, só naquele dia. Nunca tem nada embaixo da porra do bule. Naquele dia fatídico, eu puxei o bule meio pesado. Falei, ué, será que eu tô fraco? Porque é o bule de sempre, mas com um peso que eu nunca vi.
Meus amigos, na hora que eu puxei, tinha um prato de vidro, tipo uma cumbuca de vidro, não sei pra que serve, a gente usa pra várias coisas, mas enfim, tinha uma cumbuca de vidro embaixo, mano, do bagulho, você acredita? Do bully. E o pior, fui eu que coloquei lá. Na hora que eu senti, sabe quando o seu cérebro manda o recado pra outro campo do seu cérebro, mas é um milésimo de segundo, só que não dá tempo do responsável pela sua coordenação motora mandar o sinal de pare a tempo. Foi isso que aconteceu. No que eu puxei, antes de cair no chão, o vidro, um ministério falou assim: ih, caralho, nós colocou dentro do vidro, hein? Aí foi tarde demais, que só fez um plau! Mano, mas eu nunca vi um vidro explodir com tamanha violência. Explodiu. Coitada da minha esposa, que eu tava tentando não acordar, acordou, mas da pior maneira. Imagina, você tá dormindo, de repente um barulho de vidro. E aí eu só desisti. Sabe quando já aconteceu isso com você também? Você tá tentando fazer uma coisa, não tá dando certo, você já tá porra, não tava dormindo, tava doendo. Aí vou tentar fazer, o bagulho caiu, eu só desisti. Minha menina, o que aconteceu? Aí eu falei, eu fui tentar fazer uma compressa porque eu tô com dor de ouvido, mas não deu certo. E voltei pra cama. Aí ela falou assim, eu vou lá fazer. Eu falei, não precisa, mas se você for, bota um chinelo, porque eu quebrei aquele bagulho de vidro. Ela, não. Aí ela foi lá e fez pra mim. Aí eu coloquei, até que deu uma melhoradinha, mas não melhorou 100%, assim, sabe? Continuava doendo. Aí eu falei, tive um estalo e falei pra ela, vamos no UPA agora. Isso era 4h30 da manhã, talvez. Falei, vamos no UPA agora. Por quê? Porque de manhã vai estar cheio de gente querendo atestado. 4h30 da manhã no UPA, numa terça-feira, nem bêbado vai ter. É agora que é a hora. Aí fome realmente. Eu nunca fui tão rapidamente atendido. Aí cheguei lá, esperei. Aí chamou meu nome, eu entrei pra sala. O médico pegou. Eu acho que se eu fosse médico, eu ia fazer o mínimo pra parecer que eu examinei, sabe? Porque eu cheguei lá, eu contei pra ele. Falei, ó. Mano, basicamente eu contei a mesma coisa que eu contei pro ChatGPT. E ele deu a mesma resposta. Por quê? Porque o ChatGPT é treinado por médico. Não é que o ChatGPT é melhor do que médico. Ele não inventou nada. Ele pegou todas as informações de medicina que tem por aí e me deu. E é isso que o médico faz também. Porque chegou lá o médico, eu contei. Ele falou assim, você tá com uma otite, a sua garganta estava inflamada, subiu pro seu ouvido. Só que pelo menos o médico conseguiu me dar a injeção, né? O ChatGPT não conseguiu. Então, ponto pro médico nessa. Aí o médico, mas eu ia fazer o mínimo pra aparecer. Eu ia pegar uma lanterna. O médico acendeu a lanterna do iPhone e olhou minha garganta. Nem levantou da cadeira dele. Ele só inclinou um pouquinho pra frente. Eu também fui. Ele abre a boca, eu abri. Ele nem botou um palito de sorvete na minha boca pra fingir que queria ver melhor. Olhou minha garganta e falou assim, a sua garganta tá inflamada, tá bem vermelha e tal. Você vai tomar aqui... Foi muito engraçado isso. Ele falou assim, sua garganta tá vermelha e tal, você tá com inflamação aí e tal, subiu pro seu ouvido. E você precisa tomar 30 minutos de sol pela manhã e tomar muita água, pelo menos 3 litros de água por dia. E aí meio que eu falei, tá bom então, e já ia levantando. Ele falou, não, peraí, ô retardado. Acho que na cabeça dele, ele não teve coragem de falar isso, mas ele com certeza pensou. Ele falou, mano, que moleque retardado, ele veio aqui 4 horas da manhã. Eu falei pra ele tomar sol e água, ele ia embora. Ele achou que eu sou um xamã. Aí ele falou, não, peraí, pô. Eu vou passar aqui um remédio pra você tomar aqui agora e um pra sua casa. Aí eu falei, então tá bom, tá. Achei que ele tava me passando só tomar sol e água. Aí ele foi lá e me deu 3 injeções. E aí a hora que fui tomar a injeção já foi engraçado, porque era Voltaren, Dipirona e Decadron. Aí a mulher falou, é na bunda. Aí eu fui lá e virei a bunda pra ela. Ela foi lá e falou, eu tô te dando aqui Voltaren e Dipirona. Falei, tá bom. Aí eu falei, dá direito que senão eu não vou voltar, hein? Ela falou, você é comediante? Eu falei, sim. Ela, nossa, deve ser um dos piores que eu já vi. Tô brincando. Aí aconteceu, ela foi lá e deu numa banda. Aí ela falou, agora dá na outra banda. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, esse aqui. E nesse que ela deu desse lado, já doeu. Mas doeu a picada, sabe? Deu aquela picada doída. Aí eu falei, nossa, que picada doída. Que picadura, hein, moça? Aí ela falou, de novo, comediante. Aí ela pegou e falou, agora essa no outro. Essa aqui é chata, hein? Ela falou, essa aqui dói.
Aí eu falei, a outra já doeu pra caralho, né? Aí ela pegou e enfiou a agulha e aí não doeu igual a primeira. Aí eu falei, quase que eu falei, isso eu pensei pra mim, quase que eu falei pra ela, eu falei, nossa, você falou que ia doer mais, não doeu não. Aí, meu amigo, é porque ela não tinha enfiado ainda o líquido. Na hora que ela tascou-lhe o Decadron na minha bunda, malandro, que dor. Que dor, mano, que bagulho dolorido. Eu acho que dói tanto quanto uma bezetacil. Deve ser a mesma coisa. Depois eu vou até pesquisar pra ver se é a mesma coisa. Nossa, que bagulho dolorido. Aí eu saí, aí eu tomei essas 3, aí me deu outros remédios. E aí eu saí, eu falei pra mim, agora, não sei se foi de propósito, mas adorei essa abordagem. Ela falou o quê? Eu falei, eu não sei mais se minha orelha tá doendo, de tanto que a minha bunda tá doendo. Ela falou, como assim? Eu falei, não, é porque eu tomei injeção. Ela, ufa. E detalhe, esqueci de contar, um callback importantíssimo dessa história. Você lembra que o médico não levantou para olhar a minha garganta? E eu falei, nossa, que médico mais preguiçoso. Meus amigos, eu tô lá sentado, esperando a minha injeção, e aí acho que deu o horário do médico ir embora. Aí, meus amigos, eu tô lá sentado, dali a pouco, passa o médico, ainda sentado, em sua cadeira de roda. O médico era cadeirante. Acredita? Ele não levantou, não foi porque ele é indiferente, é porque ele realmente não consegue. E eu falei, nossa, eu sou bem pau no cu, hein? Caralho, eu fiz a consulta inteira com um cara que era paraplégico, paraplégico, acho, porque as mãos dele estavam funcionando, ele pegou o iPhone. Mas eu fiz a consulta inteira sem perceber, pô. Também como é que é perceber, né? O cara tá sentado. Enfim, essa aí foi a minha história de aventura. E do show eu não falei... então, tudo isso pra contar que meu ouvido tá ruim, né? E é muito louco, porque tipo assim, ó, agora eu tô sentindo o meu ouvido realmente tampado. Eu tô ouvindo minha voz só pelo ouvido direito. Tá bem esquisito minha audição. Só que... vou por aqui mesmo. Eu não percebo tanto, mas no show... Mano, é muito estranho você fazer o show sem funcionar um ouvido. É muito esquisito, pô. E aí hoje, de novo, eu ouvi o áudio e o show foi melhor do que eu achei que foi na minha cabeça. Isso é bom até, né? Porque lá na hora, várias piadas eu falei, puta, acho que essa não entrou tão bem, né? Só ouvi umas risadas mais altas, sabe? Umas pessoas que ri muito, assim. Tinha uma mulher que ela tava rindo muito, assim, a risada dela superava as outras. Mas é porque meu ouvido tá travado e só entra uns poucos decibéis. Aí, ó que doideira, mano. Fiz outro show que eu achei que foi ruim, mas no fim das contas o show foi bom e eu que não tava ouvindo a plateia. E o melhor de tudo, duas coisas. Primeiro, essa foi a primeira vez que eu usei o meu teclado num show de abertura. Porque eu usei no meu solo, né? Fiz um teste. Mas hoje eu queria testar de novo e tal. E eu também... A minha música, que eu me caguei no shopping, esse hit, nessa poesia pura da literatura brasileira, que não dá nem pra chamar de música, isso é uma poesia. Isso é literatura. Eu me caguei no shopping, nossa senhora. Se o nome é esse, você imagina o resto da música. Enfim, é um rap. Ele nasceu como um blues, depois virou um rap, e aí eu tocava no violão com a base do Eminem. Aí eu fui pro teclado e tocava com a base do Snoop Dogg. Aí eu aprendi a tocar a base do Eminem no teclado. Aí eu falei, eu quero testar isso. Aí fui testar e aí deu certo. Toquei só essa música. Saí antes do tempo. Eu não gosto muito quando eu faço isso. Mas deu tipo 9 minutos e 40, por exemplo. Por exemplo, não, foi isso, 9 e 40. Então eu falei, quer saber? Tá bom, saí 20 segundos antes, tá ótimo. E é isso, acho que sobre o show era isso. Vocês viram que o Bolsonaro foi condenado? Será que vai ser preso? Acho que vai, né? Não é essa meio que a ordem, assim? Tipo, é condenado, depois é preso. A menos que você for preto e pobre, né? Aí primeiro você é preso, depois de muito tempo você talvez tenha um julgamento. E aí talvez você continue preso. Então, mas pra quem é rico, parece que tem que primeiro condenar, depois prender. Olha que doideira, né? Como é que você vê que as coisas... Imagina uma coisa dessa. Você tem que... Nossa, dá nem pra acreditar, né? Primeiro você tem que ser julgado, condenado e só depois ser preso. Que doideira, né? Não sei como é que funciona as coisas assim. Esses ricos são muito doidos. Enfim, Bolsonaro foi condenado, parece. E é muito triste isso aí, pô. É muito triste.
desde que foi fundada a nova república em 1994, já foi impeachmentado, acho que 2 presidentes. E tipo assim, nós tá falando de 94. Então teve, vamos lá, 94, pera aí, rapidão. É nóis. Vamos lá, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Nós tá falando, eu perdi as contas, são 13 ou 8? Acho que são 13, né? São 13 ou 8, agora eu perdi as contas aqui, eu contei na minha mão, mas eu perdi. Mas eu só tô contando com uma mão, então acho que são 13 ou 8 mandatos. Porra, e aí vários foi 2. Então, tipo, teve, sei lá, 6, 7 presidentes, talvez. E, mano, 3 dele foi preso. Aí o que foi preso agora é presidente de novo. Aí o outro foi impeachmentado e foi preso agora. Na época sofreu impeachment, mas agora foi preso. Aí, pelo amor de Deus, né, mano? Não é triste porque o STF resolveu prender o cara. É triste porque ele fez cagada e mereceu ser preso, mano. Ai, não, é tentativa. É tentativa. Pau no meu cu que é tentativa. Ah, eu tô puto, hein? Eu não entendo nada de política. Mas eu fico triste, pô. Nosso presidente preso. Aí o cara sai ou tá na cadeia ou tá no poder. No Planalto. Ou seja, ano que vem... Talvez não, mas no outro... Ixi, aí também não chega lá, hein? Tá velho também, o velho. Enfim, mas logo o Bolsonaro volta a ser presidente. E aí, eu não sei, né? O que acontece? Nada também, né? Não muda nada pra nós. É isso. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. E não cometa uma tentativa de golpe de Estado, hein? Porque um bagulho que eu ouvi... É verdade, né? Quem falou isso foi até o Alexandre de Moraes. Falou... Peraí, não existe tentativa de golpe. Porque se você conseguir dar um golpe, você não vai ser preso, caralho. Você vira presidente. Pra sempre. Mesma coisa de alguém tentar prender o Putin porque ele deu um golpe e tá lá até hoje no poder. Não vai rolar. Entendeu? Só existe tentativa mesmo. Pra ser punida, só se for tentativa. Senão, se tivesse dado certo, aí não tem por que ser preso. Porque aí ele é o ditador. Deu pra entender? Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu. Deixa pra lá.